tudo bem? Nos nossos últimos 2 vídeos, a gente começou a traçar o panorama do desastre. E por que eu digo isso? Porque a gente começou a mostrar como o nazifascismo começou a se espalhar pela Europa toda e até em outras regiões do mundo, vai chegar até no Brasil, por exemplo. E a gente viu também como o Stalin, dentro da União Soviética, estava fazendo uma desgraça lá dentro. Então o cenário no mundo não era muito bom, não era muito promissor. Até que a gente vai chegar no tema da aula de hoje, que é a Segunda Guerra Mundial. E esse conflito, se você juntar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, talvez ninguém, nem mesmo aqueles que são especialistas em guerra, que se dedicam a isso, tenham imaginado tamanha destruição. Essas duas guerras usaram praticamente tudo o que tinha disponível para matar. Eles usaram os recursos naturais, usaram os recursos tecnológicos, usaram tudo. Nada escapou da fome de morte. A Segunda Guerra Mundial, para você ter uma ideia, estima-se que ela matou por volta de 55 milhões de pessoas. Veja o tamanho do número, um negócio absurdo, impressionante. Quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, a gente está pensando num conjunto de batalhas, de confrontos bélicos, que envolveu 58 países, veja, 58 países, é muita gente, e de várias regiões do mundo. Os principais locais de combate foram a Europa, que a gente já sabe, já imagina, o norte da África e o Extremo Oriente. Esses foram os principais lugares de batalha. E 2 grupos antagônicos lutaram aí nesses anos, entre 1939 e 1945. Você teve aqueles países que foram chamados de potências do eixo, e esse grupo era formado por Alemanha, a gente já imagina, não é? Na figura do Hitler, a Itália, com o Mussolini, e o Japão. Além dessas potências do eixo, você vai ter aqueles países que se aliaram contra esse grupo, que são chamados de aliados, são as potências aliadas. Quem pertencia a esse grupo? Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão entrar no decorrer da guerra, que vai ser inclusive o mote para a gente fazer o segundo vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a entrada desses dois vai ser decisivo para o conflito ficar ainda maior, mais amplo, para que ele envolva mais países ainda no mundo e para que finalmente os aliados comecem a dar uma surra na turma do Hitler, que até então estava apanhando e apanhando muito. Então, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, mas no início a França também pertencia, só que a França, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não vai durar muito. Assim que o Hitler começa a sua marcha de dominação, a França vai cair, e a China também em menor grau participa lutando especificamente contra o Japão, que naquela região dele lá ele queria dominar tudo. Então a China foi obrigada a se contrapor ao Japão. Então esse é o panorama. Quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, a gente está pensando nisso. Um confronto de 58 países, de várias regiões do mundo, com esses 2 grupos se contrapondo, eixo e aliados. E como é que a gente chegou a tudo isso? Como é que a gente chegou nesse desastre? Bem, dificilmente você pode dizer que foi uma causa. Porque imagina, um conflito desse tamanho, dessa magnitude, com tantos países, com tantos interesses diferentes, dificilmente você falaria, foi isso aqui. Não, claro que não. Você tem uma série de fatores que contribuíram para isso. Um desses fatores foi a Primeira Guerra Mundial, que a gente já falou. Se você não se recorda, para o vídeo aqui, volta para o vídeo da Primeira Guerra Mundial e assiste de novo. Como é que termina a Primeira Guerra Mundial? Ela termina naquele tratado famosíssimo, que é o Tratado de Versalhes, que os países vencedores impuseram aos derrotados, especificamente a Alemanha. A Alemanha foi considerada, ao final da guerra, como a culpada pelo conflito. Eles apontaram o dedo para ela e falaram, a culpa é sua. Com esse tratado, impuseram uma série de sanções, de penalidades, especialmente à Alemanha. Que tipo de penalidade? Por exemplo, a Alemanha teve que devolver a região da Alsácia e Lorena para a França. Além disso, ela cedeu outras regiões para a Bélgica, para a Dinamarca, para a Polônia. Além de ceder todas essas regiões, a Alemanha também teve que entregar todos os seus navios mercantes para a Inglaterra e a Bélgica. Então veja que não são medidas que tornam o povo alemão mais sociável, não é? Na verdade, são coisas que
tendem a deixar rancor, deixar mágoa, deixar um desejo por vingança, que vai ser muito bem utilizado pelo Hitler. Além disso, a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações altíssimas às nações que venceram. Teve que desembolsar muita grana. E por fim, a Alemanha teve que reduzir os seus exércitos. Significa que o seu poder militar teve que ficar mais limitado. A Alemanha, por exemplo, não poderia ter aviação militar. Veja, são regras. São regras que impõem à Alemanha uma série de sanções que dizem, você é culpada, então você vai ter que respeitar isso aqui. Ora, o Hitler, desde que surge no cenário político na Alemanha, vai a todo momento dizer: vou desrespeitar essas medidas. O povo alemão não pode se submeter a essa vergonha. E ele fala isso a todo tempo, a céu aberto, não esconde de ninguém. Então todas as nações europeias escutam o discurso do sujeito. Ele fala desde sempre: irei desrespeitar todas essas medidas. Na verdade, isso é quase como uma pauta política do sujeito. Uma das coisas que eu vou fazer quando chegar lá é isso: vou desrespeitar o Tratado de Versalhes. E isso é anunciado aos quatro ventos. Então você já tem aqui um primeiro motivo. Aquelas feridas que a Primeira Guerra deixou, que não foram bem solucionadas, bem tratadas. A gente pode dizer que elas não foram cicatrizadas adequadamente, não é? Elas ficaram expostas, e ferida exposta só dá problema. Então, a Alemanha ficou com essas feridas expostas, que o Hitler vai usar muito bem isso. Além disso, uma outra razão pela qual chegamos à lamentável Segunda Guerra Mundial. O fato de que a Liga das Nações, se você não lembra o que é a Liga das Nações, de novo, assista lá o vídeo da Primeira Guerra Mundial. Liga das Nações foi uma tentativa de fazer os países conversarem entre si para evitar uma nova guerra. E essa liga foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Depois desse confronto gigantesco, longo, torturante, aquela coisa de trincheiras, muito lenta, que deixou uma série de pessoas sem membros, amputados, um negócio horrível. Depois dessa guerra tenebrosa, que ninguém esperava quando ela começou, os países esperavam que fosse uma guerra rápida e que fosse a guerra das guerras, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, não haveria mais conflitos. A gente teria terminado tudo ali. É um bonito sonho, né? Depois disso, para tentar evitar que isso acontecesse novamente, eles fizeram uma liga. Simples. Só que essa liga já nasceu meia boca. Porque algumas nações fundamentais, importantes para o negócio acontecer, não participaram. A mais importante, os Estados Unidos. Os Estados Unidos não participaram da Liga das Nações. Imagina um conjunto de países, uma agremiação de países, que tem como objetivo, quando tiver lá um clima ruim, você sentar e conversar. Se você não tem uma das principais nações nesse meio, sabe que esse negócio não vai dar em nada. Além da ausência dos Estados Unidos, a presença da União Soviética, por exemplo, causava constrangimento. As outras nações ocidentais, europeias ocidentais, olhavam a União Soviética e falavam: esse aí não é confiável, esse aí vai dar para trás, esse aí quer passar a perna na gente. Então o pessoal ficava olhando para a União Soviética e não gosto, sabe? Ora, como é que você vai fazer um conjunto de países conversarem entre si se você desconfia de um deles? Um dos mais importantes, inclusive. Não dá. Tanto é que em 1939, a Liga das Nações expulsa a União Soviética. Então você percebe que há uma fragilidade muito grande. Não funcionava. A Liga das Nações, enquanto ela existiu, na prática, ela só era boa para a Inglaterra e para a França. Porque como essas nações eram os principais países vencedores da Primeira Guerra Mundial, eles aproveitavam essa estrutura da Liga das Nações para se dar bem, para usufruir de tudo isso que tinha à disposição deles. Então, a Liga das Nações já nasce meio que morta, né? Ela não tem força nenhuma para impedir uma próxima guerra. Tanto é que uma das primeiras medidas do Hitler, quando ele assumiu o poder, é sair da Liga das Nações. Então você já tem as feridas mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial e você tem a fragilidade da Liga das Nações, que era justamente uma instituição criada para tentar evitar novos conflitos. E a gente sabe que fracassou. Tanto é que a aula hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. Além desses dois fatores, você ainda vai contar com a hesitação das democracias europeias. E o que a gente quer dizer com isso?
Quer dizer que, ora, o Hitler, ele não fez a guerra do dia para a noite. Ele não estava lá em 1939 dormindo, no dia seguinte falou, não, guerra. Não foi assim. Foi um processo, bem evidente inclusive. Ele deixou muito claro desde o início, como a gente mencionou, que ele ia desrespeitar o Tratado de Versalhes. Ele, a todo tempo, falava que o Terceiro Reich precisaria de espaço vital. O que significa isso? Significa que ele vai precisar expandir. Expandir é guerra. Então ele falava isso a todo tempo, sem falar que o Hitler vai instituir, tão logo ele possa, o serviço militar obrigatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está na sua cara, desrespeitando uma das principais medidas contra a Alemanha, que era não tenham exércitos, não aumentem o seu exército. O Hitler, não está nem aí. O sujeito começa a criar um baita de um exército, na frente de todo mundo, não é escondido. Mas o que os governantes fizeram? Nada. Absolutamente nada. A maioria dos governantes na Europa nesse momento está tentando uma política de apaziguamento. Eles querem, não, calma lá, vamos conversar. Na prática, isso vai significar que o Hitler, percebendo a fraqueza dessas lideranças, ele vai cada vez mais dar um passinho à frente nos seus desejos. Ah, você não pode fazer isso, aí ele faz. O que ele recebe? É quase um tapinha nas costas, né? Hitler, menino feio, não faça mais isso. Ora, o sujeito percebendo que essa é a resposta dessas nações, aí que ele não para mais. Por exemplo, em 1936, o Hitler vai fazer um pacto com algumas nações contra a expansão comunista. Ora, essa aliança que ele faz vai levar mais à frente o famoso conjunto do eixo. A Alemanha, Japão e Itália. Ele estava fazendo na frente de todo mundo. E ninguém fez nada. Na verdade, até poucos dias antes de começar a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro inglês da época, o Chamberlain, ele vai ficar meio que, não, calma, vamos devagar, vamos conversar, bibibi, bobobó. Um fracasso completo essa política, porque permitiu que o Hitler se armasse, se estruturasse, para que ele tivesse força para praticamente dominar a Europa toda. Então, ferida da Primeira Guerra Mundial, fracasso da Liga das Nações e hesitação das democracias europeias. Elas ficaram quietinhas. Elas não tiveram coragem o suficiente para impedir o Hitler na sua tentativa de dominação, que ele deixava claro a todo instante. Um bom exemplo do que o Hitler estava preparando a Alemanha para fazer é a Guerra de Guernica, é a Guerra Civil Espanhola. Se você não sabe o que é a Guerra Civil Espanhola, assista o nosso último vídeo em que a gente fala sobre a disputa do Franco pelo poder na Espanha. Em 1936, a Espanha estava no meio de uma guerra civil, uma disputa pelo poder. O general Franco estava tentando conquistar o poder na Espanha. Foi decisivo para a vitória desse sujeito na Espanha a ajuda que ele recebeu da Itália e especialmente da Alemanha. E qual foi a ajuda que ele recebeu da Alemanha? Ora, a Alemanha aproveitou essa guerra civil como uma maneira de mostrar o seu poder ao mundo. É quase como se fosse um precedente do que ele faria alguns anos mais tarde. Lembra, uma das sanções que ele recebeu do Tratado de Versalhes era: você não pode ter aviação militar. Não pode. Fala, não, vocês não podem, porque a gente deu errado da Primeira Guerra Mundial, então é melhor evitar. Em 1936 ele faz o que para ajudar o general Franco? O Hitler simplesmente manda a Força Aérea Alemã bombardear Guernica, que era uma cidade espanhola. Ele manda. Veja, ele não deveria ter aviação militar. Mas ele não só tem, como ela é incrivelmente poderosa. E ele usou Guernica como um exemplo. Ele mandou para o general Franco a sua poderosa força aérea e mandou destruir a cidade. Foi um massacre. Em geral, numa guerra, você tem algumas regras, né? Quase regras éticas da guerra. Uma das coisas é, você ataca militares, não é? Alvos militares. Quando você ataca a população civil, uma cidade inteira, isso é um negócio meio equivocado, né? As pessoas olham para isso e falam, não, isso é um crime de guerra, você não pode fazer isso. O Hitler não estava nem aí. Ele mandou a força aérea dele arrebentar a cidade. A cidade de Guernica foi reduzida a pó.
O Hitler não teve nenhuma compaixão nessa cidade. Ele arrebentou. A Força Aérea Alemã era muito forte e massacrou. Aliás, essa ajuda militar que ele deu ao Franco foi fundamental para que o Franco conquistasse o poder na Espanha e ficasse por décadas lá dentro. Esse massacre que o Hitler fez na cidade de Guernica, ele foi eternizado, imortalizado, na obra que recebe o mesmo nome da cidade, Guernica, de Picasso, que é essa obra muito famosa aqui. Você pode ver que ela é até um tanto angustiante, não é? Porque, claro, o que ele está tentando passar aqui é o horror que aconteceu naquela cidade. Então você vê cabeças gritando, desesperadas, você vê pedaços de animais, é um negócio horrível, horrendo. Mas é o que a arte pode fazer, não é? Para sempre esse massacre vai estar eternizado, vai estar presente à nossa memória. Para quem sabe, a gente não faça uma bobagem dessa de novo. Quem sabe, não é? Depois de Guernica, que é um precedente do que o Hitler era capaz de fazer, um dos principais fatores para a gente entender como é que a gente chegou a essa condição lamentável da Segunda Guerra Mundial é o processo de expansão que vai começar a ocorrer com algumas nações. Sim, é claro que isso se refere à Itália, à Alemanha e ao Japão. E esse processo de expansão vai ocorrer sobretudo a partir da década de 1930. Essas três nações vão sair pelo mundo dominando tudo que podem. E o que as nações europeias vão fazer? O que Inglaterra e França vão fazer? Nada. De novo, aquela política de apaziguamento. Eles vão olhar e vão no máximo falar ao Hitler, meu, poxa vida, por que você pegou esse país aí? Você não podia. Você vai parar? Aí o Hitler fala, vou parar. Na semana seguinte, o sujeito pega outro pedaço de outro país. Aí vai lá a Inglaterra e a França falar com ele, Hitler, meu, você disse que ia parar da última vez, essa foi a última, tá bom? Aí o Hitler fala, E na semana seguinte tá lá o sujeito conquistando mais uma nação. Então veja, o que eles fizeram? Nada. Essa inação vai levar à guerra. Aliás, essa é uma discussão interessante, porque toda essa cultura, todo esse movimento que eles tinham de apaziguamento é porque eles temiam um novo confronto bélico. Além de, claro, eles acreditarem que o fortalecimento do Hitler poderia ajudar na contenção do comunismo. Veja, a ideia é extremamente equivocada, mas eles tinham isso. Então a ideia de que talvez você fazendo corpo mole com Hitler não produzisse a guerra tenha sido exatamente um dos principais motivos que levaram à guerra. Quem sabe, se eles tivessem desde o início, quando o Hitler deixou claro o que ele pretendia fazer, eles tivessem tomado alguma atitude mais drástica, mas com severidade, sabe? Com um certo grau de violência, para impedir o Hitler, talvez não tivesse chegado na Segunda Guerra. Mas, como eles estavam com muito medo dessa Segunda Guerra, eles permitiram que ela acontecesse. Sabe? Talvez não fosse o momento de ser pacifista, mas fosse o momento de perceber, o sujeito está se preparando para a guerra. Se a gente não fizer nada, a guerra vai acontecer. Esse foi o desenrolar dos acontecimentos, não é? Inglaterra e França ficaram nessa política de apaziguamento, porque temiam confronto e acreditavam que talvez o Hitler pudesse conter o comunismo. Erraram nas suas duas suposições, mas aconteceu. De todo modo, o processo de expansão dessas nações ocorre. Em relação ao Japão, o processo de expansão começou lá no fim do século XIX. Então, no fim do século XIX, o Japão já tinha essa pretensão de se expandir. E isso começa em 31, quando ele vai atacar a Manchúria, que era uma região que ficava entre a China e a União Soviética, só que era apoiado pela China. Com a vitória do Japão na Manchúria, eles vão falar, vou pegar a China. E em 37, eles invadem a China. Então eles vão começar um processo de conquista da China. É aí que vai ter início um conflito que é conhecido como a Guerra Sino-Japonesa. A Liga das Nações, vendo o que o Japão estava fazendo na Ásia, condenou, falou, não, esse expansionismo japonês tem que parar agora mesmo, não pode. Mas não fez efetivamente nada. Então, o Japão continuou. A guerra na China vai rolar solta, inclusive a China estava passando por dificuldades políticas, porque estava havendo lá dentro da China uma disputa pelo poder entre o atual governo e os comunistas, na figura do Mao Tse-tung. Então lá dentro estava tendo um conflito e o Japão entrou lá e começou a dominar todo mundo. O Japão pretendia dominar a Ásia, esse era o objetivo. Além do Japão, a Itália
A Itália se dirigiu para a África, para o leste da África, para ser mais preciso. Em 35, eles foram em direção ao que hoje é a Etiópia. Foram conquistar a Etiópia. Não demorou muito. Em 36, em maio de 36, o Mussolini conquista a capital da Etiópia e declara o Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália, como imperador da Etiópia. Ora, a Liga das Nações, vendo a Itália se expandir na África, tomando a Etiópia, falam: não pode, isso não pode ocorrer. Eles tentaram fazer algumas sanções econômicas em relação à Itália. Só que a Liga das Nações era fraca. Uma boa parte dos países não participava dela, inclusive os Estados Unidos. Então, ainda que eles tenham proposto sanções, a verdade é que um monte de país ignorou e continuou comercializando com a Itália. Por exemplo, os americanos. Eles estavam lá vendendo petróleo para a Itália. Então essas sanções não fizeram efeito nenhum. Então a gente vê que, a partir da década de 30, o Japão começa a tomar os seus vizinhos asiáticos, ele começa a dominar todo mundo, inclusive a China, ele vai para cima da China, motivo pelo qual a China vai estar do lado dos aliados. A Itália foi para a África, começou a tomar alguns países lá, foi tomar a Etiópia em primeiro lugar, e a Alemanha. A Alemanha é o caso mais evidente de quero dominar o mundo. O que a Alemanha fez? Como é que se deu o processo de expansão na Alemanha? Um negócio bem impressionante, aliás. Como o Hitler está evidentemente deixando claro na sua cara: eu vou tomar o mundo. Mas as democracias europeias fizeram o quê? Nada. Conversaram com o sujeito. Então vamos lá. A Alemanha, ela tem um negócio que o Japão e a Itália não tinham, que é um motivo ideológico para fazer essa expansão. A gente já mencionou no nosso vídeo sobre nazifascismo. Se você não viu, assista lá. Ele tinha uma das coisas que ele defendia era a ideia de espaço vital. O que é esse negócio de espaço vital? A ideia de que a grande Alemanha, aquela nação dos arianos, aquele povo puro, ela precisava de um certo espaço de terra para que se desenvolvesse. Significa que a Alemanha, os alemães, o povo ariano, esse povo puro, e quando eles se reunirem, porque lamentavelmente eles acabaram se espalhando por alguns países, quando eles se reunirem, eles vão precisar de um certo espaço para se desenvolver plenamente. Puxa vida, são os arianos, não é? Eles têm que ter espaço para poder esticar os braços e fazer o que é necessário. Ora, só que isso significa que eles precisam de mais espaço do que aquele que pertence à Alemanha. Ou seja, essa ideia de espaço vital implica em expansão territorial. Significa que ele precisa conquistar algumas nações. Ideologicamente, ele tem esse amparo que Japão e Itália não têm. Então ele começa. Primeira coisa que ele faz, que ele não deveria ter feito, mas ele fez. A Renânia. Renânia é essa regiãozinha do mapa em amarelo. E em 36, o Hitler ele ordenou que essa região da Renânia fosse ocupada militarmente. Qual é o problema disso? O problema é que, segundo o Tratado de Versalhes, a Renânia não poderia ser remilitarizada. Ora, o Hitler olhou a Renânia, e olhou o tratado, pegou o tratado, rasgou em pedacinhos e remilitarizou a Renânia, em 1936. Veja, é o mesmo ano em que ele dá demonstrações do poder da Força Aérea Alemã, né? Lá em Guernica, na Espanha. Em 36, então, Renânia, remilitarizada. Quando o Hitler entra na Renânia, a França fez alguma coisa? Ela falou: nossa, não pode sair. Você tem que respeitar o Tratado de Versalhes. Não fez. Por quê? Além desse movimento, dessa cultura de apaziguamento que essas nações europeias estão conduzindo, você tinha um pequeno probleminha na França. O fato de que a França estava politicamente dividida. Quer dizer o quê? Quer dizer que dentro da França você tinha grupos que eram de orientação marxista, disputando poder lá dentro, e as forças políticas mais tradicionais. E essas forças políticas mais tradicionais, inclusive, demonstravam alguma simpatia em relação ao fascismo. Elas não eram totalmente, opa, não, eu não gosto disso.
Até que é interessante, não é? O modo de conduzir, a firmeza da voz. Então você tinha dentro da França esse conflito, essa briga política, de marxistas de um lado e as forças tradicionais de outro. O que já fazia com que a França não fosse tão enfática na sua represália ao Hitler. Então o cara invadiu a Renânia, não deveria ter feito, remilitarizou a Renânia e os franceses não tiveram força suficiente para falar, não pode. Não fizeram nada de novo, nada. Ficaram quietinhos. Além dessa divisão política dentro da França, uma boa parte dos generais franceses, aqueles mesmos generais que tinham acabado de lutar a Primeira Guerra Mundial, que tinham sido bem-sucedidos nessa guerra, eles imaginavam que um possível novo conflito que o Hitler pudesse causar, ele seria desenvolvido da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, eles estavam imaginando aquela guerra de trincheiras, lenta, com tropas praticamente imóveis, sabe? Esse tipo de conflito. Então, eles acreditavam que não, a França estará preparada caso o Hitler avance. Eles vão inclusive criar uma barreira, eles vão construir uma barreira, que é a linha Maginot, que é isso que a gente pode ver aqui no mapa. Basicamente, é como se ele estivesse fazendo um imenso muro, digamos assim, uma imensa trincheira, bem fortificada, muito potente, que seria muito eficiente se a luta, que vai ocorrer em breve, fosse igualzinho na Primeira Guerra Mundial. Se fosse em trincheiras. Seria muito bem sucedida. Você vê aqui a linhazinha, você vê que a ideia era interessante. Mas, assim que a guerra começar, a gente vai ver que ela não foi como a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ela vai ser muito diferente. A estratégia adotada pelo Hitler é completamente oposta à lentidão que ocorria nas batalhas da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a tática do Hitler vai ter esse nome, né? De Guerra Relâmpago. Porque o cara não tá de brincadeira. Então, por que a França não fez nada quando o Hitler remilitarizou a Renânia? E, além de estar dividida politicamente, a maior parte do exército francês acreditava que, não, pode vir que eu dou conta. A gente acabou de construir aqui a linha Maginot, a gente está preparado. Assim que começar a guerra, a gente vai ver. A França cometeu um gravíssimo erro ao achar que essa linha era o suficiente. Mas a gente já chega lá. Em 1936, no mesmo ano que ele remilitarizou a Renânia, ele vai fazer um pacto de amizade com Mussolini. Um pacto de cooperação e amizade com o Mussolini, com a Itália. E aí ele vai formar o eixo Roma-Berlim. Veja, falta só mais um membro aí. Mais tarde, ele vai chamar para o grupinho dele o Japão. E vai fazer um pacto agora visando impedir o avanço do comunismo. Essa aliança, primeiro com a Itália, de cooperação, depois essa aliança incluindo o Japão, para a contenção do comunismo, vai levar em 1940 a um pacto final, digamos assim, que é o Pacto do Eixo, ou o Pacto Tripartite, que aí você solidifica essas potências do eixo. É aí que finalmente esse grupo está bem estabelecido. Sim, eles cooperam entre si e sim, eles estão se preparando para a guerra. Se uma dessas nações for atacada, os outros dois vão se colocar ao seu lado para uma nova guerra. É isso que eles acabaram de formar. E as nações europeias fazem o quê? Nada. Assistem o sujeito criar um grupo, criar uma aliança que evidentemente conta com o apoio militar e não fazem nada. E aqui a gente pode ver uma fotinho dos sujeitos felizes, do Hitler super feliz, logo depois de fazer uma aliança com o Japão. Então o Hitler está muito feliz por quê? Porque ele está formando o grupo dele para daqui a pouquinho começar a guerra. Em 1938 vai ser a vez do Hitler pegar para si a Áustria. Vai ser a anexação da Áustria, que é chamado de Anschluss, que significa união. Para você entender esse processo de conquista, aí, de tomada, de anexação, porque não foi uma guerra militar que fez com que ele pegasse a Áustria, você tem que ter ideia do que significa ser alemão para esses povos. Para a gente, como brasileiro, tem uma certa concepção de nacionalidade que não é a mesma deles. Por exemplo, se, sei lá, um casal estiver viajando por aí, e o casal está grávido e eles estão passando pelos Estados Unidos. É só de passagem. Sei lá, foi o momento em que o avião eles precisaram descer lá para pegar outro avião. Pronto. Ora, se nasce um nenê ali, a gente considera que aquela criança é americana. Nasceu nos Estados Unidos. Sabe, não importa pra gente que eles estivessem de passagem, que era só para fazer uma ponte aérea, não importa.
Isso não faz nenhuma diferença. Nasceu no território X, pra gente, significa que o sujeito é daquela nacionalidade. Para um alemão, isso não faz sentido nenhum. Isso é uma bobagem. Não é porque você nasceu, ainda mais se você não tem nenhuma ligação com aquela terra, nenhuma ligação cultural, se você não tem família, se você não tem nada com aquela terra, evidentemente você não é daquela nacionalidade. Significa que a Áustria tinha milhões de pessoas que se identificavam, que se entendiam como alemãs. Por quê? Porque elas tinham ligação com a Alemanha, elas tinham toda uma ligação cultural, elas tinham laços de família. Então, ainda que elas estivessem na Áustria, elas entendiam que elas eram alemãs. E tinha milhões de pessoas lá dentro. E o nazifascismo se espalhava pela Europa. Significa que uma boa parte dessas pessoas gostavam da ideia. Falavam, não, é isso mesmo. Eu queria fazer parte da Alemanha. É lá que eu devia estar. O Hitler olhou para essas pessoas falando, olha, coitados, estão lá, povo alemão, sofrendo na Áustria. Em 1938 ele vai lá e anexa a Áustria ao território alemão. E é isso, é uma anexação. Ele não precisa de confronto bélico. Ele simplesmente, coloca a Áustria agora no território alemão. Havia, de certo modo, apoio de parte da população para que isso acontecesse. Tanto é que eles fizeram um plebiscito a respeito desse Anschluss, dessa união, dessa anexação com a Alemanha, e o plebiscito foi favorável. A população, de fato, queria que a Áustria fosse anexada à Alemanha. O Hitler começou. Ele já criou todo um exército da Alemanha, não podia ter. Ele remilitarizou a Renânia. Ele já deu demonstrações da força aérea dele lá em Guernica. Ele fez pactos com nações amigas. E, em 1938, acabou de pegar o primeiro pedaço de terra, que foi a Áustria. Tudo bem, não foi uma batalha? Não foi. Uma boa parte da população até gostou? Gostou. Mas ainda assim, ele não podia fazer. Mas ele fez. Veja, 1938. Depois de pegar a Áustria, foi a vez da Tchecoslováquia. Ainda em 1938. Foi em 1938 e 1939 para resolver a questão. Ora, ele olhou a Tchecoslováquia e falou, puxa, que coisa triste. Tem por volta de 3 milhões de alemães vivendo na Tchecoslováquia. E pobre coitados. Eles são perseguidos na Tchecoslováquia. É uma situação degradante para o povo alemão que vive na Tchecoslováquia. Ora, não posso admitir isso. Por isso, o Hitler vai começar a exigir que ele pegasse para si os Sudetos da Tchecoslováquia. Sudeto é uma região geográfica da Tchecoslováquia. Ele queria pegar. Ora, evidentemente, o governante da Tchecoslováquia falou, não, tá louco, meu chapa? Não vai pegar nada aqui, não. Aí você teve um certo conflito, não é? Ora, para resolver o conflito, o que as nações europeias fizeram? Falou, já sei, vamos sentar e conversar. É o que vai ser a Conferência de Munique. Mas veja quem participou da Conferência de Munique. Participou o Hitler? Participou. Claro. O Mussolini foi convidado? Foi, o Mussolini foi convidado. O primeiro-ministro britânico foi convidado? Sim, o Chamberlain? Foi. Opa! O primeiro-ministro francês foi convidado? Foi. Aí você fala, tá, e cadê o representante da Tchecoslováquia? Pois é, não foi convidado. Ele não participou da Conferência de Munique, que ia decidir se parte do território da Tchecoslováquia iria para a mão do Hitler. Aí você pensa um pouquinho comigo. Ora, imagina, uma discussão sobre a Tchecoslováquia. Se o Hitler pode pegar ou não um pedaço da Tchecoslováquia. Em que a Tchecoslováquia não é convidada para a porcaria da conferência, você imagina que vai acontecer o quê? Ora, o Hitler também imaginou a mesma coisa que você. Falou, já era, ganhei mais essa. E foi exatamente o que aconteceu. De novo, a Inglaterra e a França cederam ao Hitler. Sim, o Hitler vai ganhar permissão, veja, permissão oficial, para tomar para si os Sudetos da Tchecoslováquia. O Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, até que começa a guerra, né? Depois que começar a guerra, o negócio muda de figura. Ele vai dizer, é a paz para a nossa época. Então veja, eles acreditavam que essas medidas de concessão aos nazistas evitariam um novo conflito. Ainda que fosse pra gente hoje, que olha depois do evento acontecido, parece bem difícil acreditar nisso, não é? Como é que você pode acreditar que o sujeito não está se preparando justamente para a guerra? Mas
Esse era o entendimento dos políticos desse momento. Eles acreditavam que, ao ceder, eles estariam evitando isso. A Tchecoslováquia, evidentemente, já tinha percebido, né? Pô, não fui convidado para a conversa, então já era, vou perder. Ora, os exércitos alemães, assim que ganharam a permissão para tomar os Sudetos, eles olharam os Sudetos e falaram, opa, mas já que a gente está aqui, será que a gente não pode pegar a Tchecoslováquia toda? Será que não dá? Pois é, dá. E eles foram lá e fizeram. Em 1939, desrespeitando as medidas, os acordos da Conferência de Munique, ele não só ocupa os Sudetos da Tchecoslováquia, como ele toma a Tchecoslováquia para si. Pega para ele. Então pronto, ele já tem a Áustria e já tem a Tchecoslováquia. Ainda que a maior parte dos políticos das democracias europeias baixassem a cabeça, deixassem o Hitler fazer o que quisesse, uma figura, que assim que começar a guerra vai ser muito importante, dizia, não, isso que a gente está fazendo vai levar à guerra. Que figura é essa? Esse sujeito aqui da foto. Winston Churchill. Esse sujeito fundamental para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia, desde o início, ele falava, vocês estão loucos. O Hitler está com um desejo de expansão inalcançável, sabe? Ele não vai parar nunca. Se a gente não barrar o sujeito agora, ele vai começar uma guerra logo mais. E ele está falando isso desde o início. E ele era como um membro do Partido Conservador da Inglaterra. E ele falava isso desde sempre. Falava, vocês estão errados. Vocês estão com medo da guerra e estão preparando justamente a guerra. Mas ele ainda é voz vencida aqui, né? O primeiro-ministro inglês ainda entende que não. Essa política de apaziguamento vai dar certo. Em 1939, numa sacada de mestre, algo que ninguém esperava, o Hitler vai fazer um acordo de não agressão mútua. Significa o quê? Eu não te agrido, você não me agride, com simplesmente a União Soviética. Brilhante, uma estratégia extraordinária, que é o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov era o representante da União Soviética, Ribbentrop o alemão. Então eles fizeram o pacto. Ninguém esperava isso. Absolutamente extraordinário. Até outro dia o sujeito estava falando contra a União Soviética para barrar a União Soviética. De repente, ele faz um pacto. Ninguém se agride. Ninguém sabia no momento em que ele fez esse pacto. Mas, secretamente, a Alemanha e a União Soviética também decidiram como eles iriam partilhar a Polônia. Significa que, com esse pacto, eles garantiam que eles não iam se agredir e, além disso, eles iriam sim invadir a Polônia. E eles combinaram, você fica com esse pedaço, eu fico com esse outro. E foi o que aconteceu. Logo depois do assinar o pacto com a União Soviética, em 1939, em 1º de setembro de 1939 para ser mais preciso, as tropas alemãs invadem o território polonês. Isso pelo oeste. Já pelo leste, as tropas da União Soviética, em 17 de setembro, ou seja, poucos dias depois, invadem a Polônia. Então, de um lado a Alemanha, de outro lado a União Soviética, que é exatamente o que pode ver nesse mapinha aqui. Conversaram entre si, né, os dois homens adultos, Hitler e Stalin, falaram, não, tudo bem, vai. A Polônia me interessa, a Polônia te interessa, cada um pega um pedaço, ninguém se agride, tá tudo certo, beleza? A guerra está para começar e a União Soviética acabou de assinar um acordo de não agredir o Hitler. Ainda assim, há alguns minutos atrás eu disse que fazia parte dos aliados a União Soviética. O que será que vai mudar a posição da União Soviética durante a guerra? Em breve a gente fala. Assim que o Hitler invade a Polônia, o negócio se complica um pouco politicamente para a França e para a Inglaterra. Por quê? Porque depois da Conferência de Munique, essas duas nações tinham feito um acordo, um pacto com a Polônia, para que, em caso de invasão da Polônia, essas duas nações fizessem alguma coisa a respeito, para que eles se metessem na situação. Ora, então quando o Hitler invadiu a Polônia, necessariamente essas duas nações tinham que fazer alguma coisa. Como era de se esperar, elas deram aquela amareladinha no começo, né? Falaram, ó Hitler, será que não dá para você tirar as tropas daí, sabe? Pediram para ele educadamente. E, educadamente, o Hitler mandou eles catarem coquinho, para não falar outra coisa. Falou, fiquem quietos aí, parem de me encher o saco. Vocês não vão fazer nada contra mim mesmo. Então, ele continuou na Polônia. Aí não teve jeito. Era inevitável. França e Inglaterra, no dia 3 de setembro de 1939, declararam guerra à Alemanha. Oficialmente,
começava a Segunda Guerra Mundial. Depois de anos deixando passar, passando um paninho para lá, passando um paninho para cá, deixando Hitler fazer isso, Hitler fazer aquilo, não teve mais jeito. A invasão da Polônia é a gota d'água, não dava mais para a França e Inglaterra deixar passar. Então, 3 de setembro, declaração de guerra à Alemanha e pronto, né? Segunda Guerra Mundial começa. Inclusive porque tem aquele esquema de pacto, não é? Se você agride a Alemanha, a Itália e o Japão também vão se colocar do lado da Alemanha, aí começa. Aí começa a desgraça. Do início aí, dessa declaração de guerra da Inglaterra e da França, até o fim, lá em 45, o fim bastante lamentável com as bombas atômicas, você pode definir 2 grandes momentos nesse confronto. O primeiro, a primeira fase, digamos assim, vai de 39 até 41. E o que acontece nesses primeiros anos? Bem, é um massacre alemão. É isso que acontece. Eles vão rapidamente e de modo muito efetivo dominar a Europa toda. É um negócio impressionante e assustador. O começo da guerra é bastante angustiante, porque o Hitler simplesmente massacra todo mundo. Só vai sobrar a Inglaterra. A gente vai falar daqui a pouquinho, só a Inglaterra vai resistir. Ainda assim, com uma baita pressão nazista. Então o início da guerra é a vitória alemã, assim, acachapante. Parece que nada pode segurar o Hitler. O que é bastante desanimador para o mundo, né? Imagina, se o Hitler ganha, o negócio seria feio. Então, a primeira fase da guerra é isso. Uma estupenda vitória nazista. A segunda fase vai de 42 até 45. Aí é como se fosse a resposta dos aliados. E essa resposta se dá especialmente porque 2 nações vão começar a combater do lado dos aliados. A União Soviética e os Estados Unidos. Eles vão entrar na guerra. A entrada desses 2 basicamente vai fazer com que o conflito se torne ainda mais amplo, mais mundial, digamos assim, porque algumas nações acabam indo junto com essas 2 nações. Por exemplo, o Brasil participa da guerra a partir do momento que os Estados Unidos entram. Há uma leve pressão americana e o Vargas não tem o que fazer. O Brasil também declara guerra e participa da guerra do lado dos aliados. Então, o conflito se torna ainda mais amplo, mais mundial, e aí esses 2 grupos, aliados e eixos, eles ganham contornos mais nítidos. Fica mais evidente que tem 2 grupos guerreando e seja o que Deus quiser. Então, a segunda fase é isso. Depois de um massacre nazista, é a resposta dos aliados. E por que nesses primeiros anos da guerra o Hitler se deu tão bem? Por que tão rapidamente o cara conquistou a Europa toda? Qual era a estratégia utilizada? Pois é, lembra que a gente falou que a França imaginava que seria parecido com a Primeira Guerra Mundial? Pois não foi o contrário. A estratégia que ele usava era chamada de Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, que é o nome de uma música do Ramones, inclusive. Olha, o que é essa Guerra Relâmpago? Significa que ele atacava ao mesmo tempo com veículos blindados, enquanto a força aérea bombardeava. Então, blindados por baixo, força aérea por cima, massacrando o território. Assim que ele tinha destruído a maior parte do território inimigo, as tropas por terra chegavam para ocupar o lugar. Então era um negócio avassalador, sabe? Blindados, ataque aéreo, destrói tudo, pronto, em seguida vem a tropa no chão e ocupa tudo. Então era uma estratégia muito rápida, era um ataque maciço em pouquíssimo tempo. Com essa estratégia, o Hitler vai dominar um monte de países de maneira muito, muito rápida. Por exemplo, em 9 de abril de 1940, ele dominou a Dinamarca. Com esse ataque incrível, combinando todo tipo de força militar que ele tinha, não deu para os dinamarqueses. Era muita força militar contra a Dinamarca. Veja, 9 de abril. 15 de maio de 1940 foi a vez dos Países Baixos. Com a invasão alemã nos Países Baixos, a família real não teve como se manter lá, fugiu para Londres. Fugindo para Londres, aquelas pessoas dos Países Baixos que estavam exilados, que tiveram que fugir, vão começar a organizar uma resistência contra os nazistas. Depois ele se volta para a Bélgica. No dia 28 de maio de 1940, Hitler vai conquistar a Bélgica. E na Bélgica, na parte norte da Bélgica, você tinha tropas inglesas e francesas combatendo. Só que assim que o Hitler entra na Bélgica, essas tropas percebem que não tem chance alguma e saem de lá. Elas têm que fugir, têm que bater em retirada. Inclusive, a retirada dos ingleses é bastante importante para o que vai acontecer com a França daqui a pouco.
eles têm que sair, porque eles vão perder. Se eles perderem muitos homens nessa batalha, a guerra acaba antes de começar. E nessa necessidade de retirada dos exércitos, quando chegam os alemães, boa parte dos equipamentos dos aliados são apropriados pelos alemães. Então, além de conquistar a Bélgica, eles ainda conquistam equipamento militar que antes pertencia aos aliados. E nessa invasão, milhares de franceses foram aprisionados. Então veja que Hitler está num ritmo alucinante, conquistando todo que é nação. Depois da Bélgica, o Hitler se voltou para a Noruega. Em 10 de junho de 1940, ele conquista a Noruega. Ainda que a Noruega tenha tentado resistir, não dava para aguentar as forças nazistas. O rei da Noruega, assim como já tinha acontecido nos Países Baixos, também fugiu para Londres. Depois de conquistar essas nações, o Hitler vai se voltar para a França. Mas vamos olhar o mapa para entender qual era a perspectiva que o Hitler tinha. Veja, o Hitler acabou de conquistar esses países aqui que a gente está mostrando no mapa. Ora, veja que a França imaginava que poderia aguentar um ataque nazista com a linha Maginot, que está aqui nessa linhazinha roxa. Mas, olha onde que o Hitler dominou. Ele dominou aqui em cima, Países Baixos, Bélgica. Significa que, assim que ele conquista a Bélgica, assim que ele conquista a Noruega, assim que ele ganha essa região, fica muito evidente para todos, inclusive para os ingleses, o motivo pelo qual os ingleses vão abandonar completamente a França à sua própria sorte. Aliás, eles vão tirar de lá por volta de 150 mil soldados. E eles vão sair especialmente aqui a partir de Dunkerque. Está aqui no mapinha aqui. Olha, então depois que ele conquistou a Bélgica, ficou bastante evidente para todo mundo que ele iria invadir a França pela fronteira da Bélgica. E a França não teria muito o que fazer. E aliás, esse é um dos momentos constrangedores para a França, não é? Ela meio que não resistiu talvez com toda a força e energia necessária. Ela ficou um tanto titubeante. Ora, infelizmente, nada poderia barrar o Hitler e ele marcha em direção a Paris. No dia 14 de junho de 1940, ele conquista Paris e conquista a França como um todo. Uma parte do território francês vai ficar ocupado pelas tropas alemãs. Uma outra parte, que é essa parte em verdinho aqui, ela vai ser chamada de Governo de Vichy, que vai ser governada por um sujeito chamado de Pétain. Esse era o nome do cara. E, de certo modo, essa autonomia dessa região, ela existe porque ela é um tanto colaboracionista com os nazistas. Quer dizer que eles não se colocam tão claramente contrários à vontade alemã. Então é um momento que a França não tem muito orgulho desse governo aqui sediado na cidade de Vichy. Por quê? Porque eles entendem que não, esse pedaço aqui da França baixou a cabeça para os alemães. Mas fazer o quê? Assim que o Hitler assumiu Paris, não teve nada mais o que fazer. Como essa foto mostra, tudo que os franceses poderiam fazer agora é lamentar e chorar amargamente o que estava ocorrendo. Porque aqui a gente pode ver as tropas alemãs estavam lá marchando na Champs-Élysées. Ali no fundo é o Arco do Triunfo. A França perdeu. E nessa foto a gente pode ver o nosso amigo Hitler tirando fotinho em frente à Torre Eiffel, né? Veja que bonito, ele fazendo turismo. Os franceses só tiveram a possibilidade de ver tudo isso ocorrendo e chorar. Assim como esse senhor aqui da foto está chorando. Imagina a tristeza ao ver as tropas alemãs marchando na sua amada Paris. Assim que o Hitler conquista a França, ele é saudado como o maior estrategista militar vivo. Porque a França não é só mais um país europeu. A França é uma das grandes nações da Europa. Assim como a Inglaterra, essas duas comandam a Europa, elas organizam politicamente a Europa. E o Hitler acabou de conquistar a França. E nem deu muito trabalho, esse é o ponto, né? Ele chegou lá e mandou ver. Ora, então, o mundo olha pro Hitler e fala, caramba, esse cara é um monstro. Ninguém vai conseguir segurar ele. Veja, é um momento muito angustiante da Segunda Guerra Mundial. A impressão que dá é, rapaz, ninguém é capaz de parar esse cara. Ele é imbatível. Ora, depois de conquistar a França, o que o Hitler vai fazer? Vai se voltar para outra grande nação que ainda ele não foi conquistada, que é a Grã-Bretanha. É para lá que ele vai se voltar. Mas antes disso, ainda em 1941, ele conquista a Iugoslávia, a Grécia e a ilha de Creta.
E ele, nessas conquistas, ele contou com o apoio do exército italiano. Só que as tropas italianas, elas não eram nem de longe tão boas, tão eficientes quanto as alemãs. Aliás, no momento em que eles conquistam a Etiópia lá na África, já deu para perceber que eles não tinham essa força toda. Quando eles vão conquistar a Grécia, que a gente acabou de falar que foi conquistada, os italianos chegam lá primeiro. E eles mal dão conta de vencer a resistência grega. Os gregos só são dominados de vez quando as tropas alemãs chegam para ajudar os italianos. Então, os exércitos do Mussolini nem de longe eram tão eficientes, tão assustadores quanto os alemães. Então, nesse cenário em que o Hitler parecia imbatível, que o sujeito tinha conquistado tudo, algumas nações falaram, opa, é hora de apoiar o cara, né? Porque eu acho que ele vai ser o lado vencedor. Aí ele vai ter o apoio, por exemplo, da Bulgária, Romênia, Hungria, Portugal e Espanha. Eles vão se manter neutros, mas eles são simpáticos ao regime nazista. Eles gostam do cara, mas não vou me meter nessa bagunça. É um dos motivos pelos quais esses dois países, tanto o Salazar quanto o Franco, ficaram décadas no poder. Eles não se meteram nessa confusão, então tiveram mais força para se manter lá dentro. Significa que, em 1941, qual era o cenário na Europa? Boa parte, praticamente toda a Europa, estava sob domínio do Terceiro Reich, seja diretamente ou indiretamente. Praticamente não havia nenhuma região ali que o Hitler não tivesse poder. Quem é que sobrava ali dentro que conseguia se manter efetivamente neutro? Você tinha Suíça, um país tradicionalmente neutro em guerras, Suécia e Turquia. Esses conseguiram se manter distantes da influência do Hitler de maneira mais consistente. Sem falar, é claro, da União Soviética, que não está participando até agora da guerra. Já que praticamente toda a Europa continental era do Hitler, faltava uma nação, não é? Faltava a Inglaterra. Então ele se voltou para lá. Todos os esforços do Hitler foram: vou conquistar a Inglaterra. Veja, esse é um momento decisivo para o mundo, que a Inglaterra era praticamente a única nação que ainda resistia e tinha alguma capacidade de encarar o Hitler. Se ele derrubasse a Inglaterra, o cenário não seria muito bom para o resto do mundo. Na Inglaterra, tinham ocorrido algumas mudanças políticas. A gente falava que até outro momento era o Chamberlain o primeiro-ministro. E esse ministro conduziu uma política de apaziguamento, não é? Ele permitiu que o Hitler fizesse o que quisesse. Ele imaginava que isso evitaria a guerra, mas isso levou à guerra. Então, a partir de maio de 1940, quem assume o cargo de primeiro-ministro vai ser o Churchill, aquele sujeito que eu disse agora há pouco, que desde o início está chamando atenção para o fato de que o Hitler está preparando a guerra. Temos que evitar. Já que não evitamos, em 1940 ele vai assumir o governo da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e vai conduzir a nação durante todo o período da guerra. Aliás, ele é uma figura fundamental contra o Hitler. Só dá para imaginar uma vitória dos aliados, porque uma das figuras lá dentro articulando tudo é o Churchill, um político muito habilidoso. Quando ele assume o governo, ele declara, veja que bonito, que é um momento muito tenso na Inglaterra, não é? Ele vai dizer: só tenho para oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Temos perante nós longos meses de luta e sofrimento. Então, ele já deixou claro que vai fazer de tudo, mas o povo inglês precisa estar muito ciente de que a luta vai ser muito, muito difícil. A família real, você imagina, os caras fugiram? Não, bobagem. A família real não fugiu. E hoje, a rainha Elizabeth, naquela época ainda não era rainha, ela fez o quê? Ela foi mecânica durante a Segunda Guerra Mundial, que ela tá aqui nessa fotinho. Então, se você não sabe, a rainha é muito mais casca-grossa do que você imagina. Ela estava participando ativamente ali da guerra. Ela mandou vir. Então, é hora da Inglaterra resistir. Qual era a estratégia do Hitler? Ora, muito simples. Ele pretendia invadir a Grã-Bretanha pelo sul, atravessando o Canal da Mancha. A operação que ele planejou para invadir a Inglaterra era chamada de Leão Marinho. E veja que aqui Calais é a França, que já era dele, e era um pequeno espaço que ele precisava para alcançar a Inglaterra, né? Não precisava de muito, não estava muito longe.
Só que para fazer isso, ele precisava do sucesso da Força Aérea Alemã, porque ela precisava neutralizar, destruir as defesas aéreas britânicas, não é evidente? Se você estiver chegando lá, a Força Aérea Britânica vai atacar e você vai morrer. Então ele precisava, para que isso desse certo, que a Força Aérea Alemã neutralizasse a Força Aérea Inglesa para que ele fizesse o ataque completo. Ora, ele imaginava que isso seria, de certo modo, rápido, porque ele acabou de dominar a Europa inteira, né? Então, está com aquele ego cheio, né? Fala, nossa, vou massacrar os ingleses. Mas não foi o que aconteceu. Simplesmente, o combate entre a Força Aérea Alemã e a Força Aérea Inglesa foi o maior conflito aéreo da Segunda Guerra Mundial. Os ingleses resistiram e resistiram muito, muito mesmo. O Churchill vai chegar a dizer no final desse confronto aéreo de que nunca tantos deveram a tão poucos. Por quê? Porque a Força Aérea Alemã ela contava com mais ou menos 3.000 aviões, que era um número muito alto, muito grande. E aí você tinha bombardeiros e caças, né? Você tinha os caças, você tinha aqueles que iam lá para lançar um monte de bomba, então você tinha tudo isso. A Força Aérea Britânica, a famosa RAF, ela tinha menos aviões, ainda que eles já tivessem num processo de produção de caças muito acelerado, né? Porque quando a guerra começou, eles perceberam, pô, precisamos de caça. E começaram a fazer. Só que não houve tempo, porque o Hitler estava produzindo a força aérea dele há alguns anos, né? No início do ataque alemão, a Grã-Bretanha, ela foi bombardeada violentamente dia e noite, sem parar, bombardeios diretos, toda hora. O Hitler foi com força total. Ele só precisava derrubar a Inglaterra. Então ele foi para cima. Aquela ideia de atacar alvos militares foi deixada de lado muito rápido pelo Hitler. Ele se concentrou numa área muito específica, ele se concentrou em Londres. Então ele bombardeou dia e noite Londres. Ele só não esperava que a resistência inglesa fosse tão heróica, tão poderosa. E o Hitler imaginou, inclusive, que em algumas semanas ele já teria conquistado a Inglaterra. Aqui nesse mapinha a gente tem uma ideia de qual era a estratégia do Hitler para alcançar a Inglaterra, para derrubar a Inglaterra. Só que os ingleses, ao contrário do que Hitler esperava, resistiram muito, a ponto de, em alguns momentos, eles causarem danos significativos à Força Aérea Alemã. E essa resistência britânica, ela não se deu só no solo, com a Força Aérea inglesa, com a RAF. Ela também acontecia com a população, no solo. A população civil, ela se mobilizou para resistir ao ataque nazista. Eles se prepararam para isso. Um dos motivos que animavam os ingleses a resistir, a aguentar a ofensiva alemã, é que todo dia o Churchill ia para a rádio fazer discursos. Veja, isso é algo que talvez hoje, com as lideranças que a gente tem atuais, que são meio moles, a gente não consiga entender. Mas todo dia o Churchill ia para a rádio falar: vamos aguentar, resistam, não vamos cair. Se você já assistiu aquele filme O Discurso do Rei, o que é aquele filme? É tentando mostrar o pai da Rainha Elizabeth hoje, o Rei George, e ele ia fazer um discurso. Ele tinha dificuldades com a fala, né? Ele sofria de gagueira, essa coisa toda. O filme se concentra justamente na passagem dele ao trono, porque quem ia tomar o lugar era o rei, era o irmão dele, só que o irmão dele deu para trás. Ele foi obrigado a se tornar rei e ele tinha que falar. E, lamentavelmente, um dos discursos que ele teve que fazer era justamente anunciando a guerra. Então imagina que era um discurso difícil. Era normal, era comum que essas figuras de liderança importantes fossem para a rádio fazer discursos. Por exemplo, o Lewis, o sujeito que escreveu o livro de Nárnia, ele também, durante esse período, ia para a rádio. Falar sobre o quê? Sobre o cristianismo. Depois isso aí virou livro, que é o cristianismo puro e simples. Então, era fundamental para essas pessoas escutarem essas lideranças falando: não vamos arredar o pé daqui. Fiquem firmes, a gente vai aguentar. Se você ler o diário da Anne Frank, lá diz, em certo momento, que uma das coisas que dava alegria a eles era escutar o Churchill. Inclusive, quando a guerra começou a se mostrar mais favorável aos aliados, ela escreve lá que, nossa, era uma grande alegria, um grande alívio ouvir o Churchill falando que, ó, estamos quase chegando aí, aguentem, a gente vai libertar vocês. Infelizmente, a Anne Frank não conseguiu, lamentavelmente. Mas o Churchill, esses discursos dele eram fundamentais. Ele falava: vamos aguentar, e a população
aguentou, resistiu. E a resistência foi de tal ponto, de tal magnitude, que, inacreditavelmente, em 25 de agosto de 1940, a RAF conseguiu bombardear Berlim. Eles simplesmente chegaram na capital da Alemanha e conseguiram largar umas bombas lá dentro. Veja, era uma demonstração pro Hitler de que, cara, você é bom, mas a gente vai aguentar. Depois de passar por um monte de desgaste que a resistência britânica estava impondo ao Hitler, Hitler em 42 falou, melhor parar com esse troço que ele tá dando certo. Então, em fevereiro de 42, Hitler desiste de ocupar Londres. Então, por um período muito longo, mais de um ano, a Inglaterra aguentou os bombardeios diários do Hitler, a RAF deu conta de resistir à Força Aérea Alemã, e toda essa resistência se deu praticamente sozinha. A Inglaterra até contava com apoio de arma dos Estados Unidos, também navios, alimentos, só que a posição até então dos Estados Unidos, a posição oficial deles era de não intervenção no conflito que estava ocorrendo na Europa. Então, todo esse momento duríssimo para a Inglaterra, eles tiveram que aguentar sozinhos. E fizeram muito bem, não deram mole. Apesar da imensa investida do Hitler, a Inglaterra ainda estava de pé. Mas isso especificamente lá em Londres, né? Porque no norte da África, a Inglaterra estava apanhando que é uma beleza. As tropas alemãs e italianas, que eram comandadas pelo general Rommel, que era de um conjunto do exército alemão, que era chamado de Afrika Korps, era o exército alemão na África, eles estavam arrebentando com a Inglaterra. A Inglaterra estava perdendo feio lá dentro, de modo que o domínio que a Inglaterra tinha no Egito estava ameaçado. Quer dizer que os alemães estavam quase conquistando o Egito. Além da resistência britânica, que surgiu com os ataques do Hitler, começou a se organizar também outras resistências na Europa, daqueles povos que tinham perdido, tinham sido dominados. Uma das resistências, uma das figuras mais importantes dessa resistência, foi o líder do grupo chamado França Livre, que era liderado pelo general Charles de Gaulle, francês, que hoje inclusive é o nome do principal aeroporto de Paris, Charles de Gaulle. E ele organizou esse grupo de resistência, e ele estava fora da França, né, estava exilado, justamente para ajudar os franceses que estavam no exílio, organizar essas pessoas, para que eles fossem tentar salvar a França, tirar a França do domínio nazista. E eles também entendiam que aquele governo de Vichy, o governo na figura do Pétain, era um governo colaboracionista. Então era como se fosse, é inimigo também. O sujeito é amigo dos nazistas. Ele não se coloca contra com a força que deveria fazer, com o rigor que deveria fazer. Então o de Gaulle, que estava em Londres, veja, Londres acabou sendo um centro da resistência, ele ia até a rádio da BBC, em Londres, fazia discursos conclamando, chamando os franceses, aqueles que ainda estavam na França, que ainda estavam sob o domínio alemão, para que resistissem, para que internamente causassem problemas aos alemães. Não deixem esses sujeitos tranquilos, se organizem, briguem, façam alguma coisa contra os nazistas, não vamos ceder. E é isso que ele falava. Além de fazer esses discursos, dando ânimo aos franceses que ficaram presos no domínio nazista, de vamos lá, não desiste, a gente vai tentar ajudar vocês também. E ele tentava efetivamente fazer alguma coisa fora da França. Ele estava organizando forças francesas que existiam fora do domínio da França. Por exemplo, a Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira eram forças francesas, então ele estava organizando essas forças para formar um exército, digamos que formar um exército francês que não estivesse na França. Ele estava tentando organizar uma tropa para que ele pudesse encarar os alemães. Se você nunca viu o Charles de Gaulle, era esse sujeito aqui, sujeito um tanto narigudo. Depois da guerra, com a importância que ele adquire na libertação da França, depois ele acaba se tornando presidente da França e coisa e tal. Então é uma figura fundamental para a vitória dos aliados e para a reconquista da França na Segunda Guerra Mundial. E essas resistências que se formaram não foram só essa daí da França Livre, organizada pelo de Gaulle. Ele é um dos mais importantes, uma das figuras emblemáticas dessa resistência. Mas cada país que foi dominado pelos alemães acabou formando sua própria resistência. E elas se expressavam das mais diversas maneiras. Por exemplo, na Dinamarca existia uma forma de resistência que era espontânea,
que não era violenta, que acontecia o seguinte: sempre que algum soldado alemão e algum militar alemão ele entrava num bar dinamarquês, todos os dinamarqueses lá dentro saíam, eles se retiravam. Eles não confraternizavam com militares alemães. Veja, era uma manifestação espontânea, mas eles deixavam claro, ó, não queremos vocês aqui dentro. Eles não tinham como resistir militarmente? Não tinham, mas estavam deixando claros de que não colaboramos com vocês. Alguns outros grupos de resistência, por outro lado, eles já partiram para a resistência armada. E eles faziam o que dentro desses países dominados? Uma das coisas que eles fizeram com bastante eficiência foi sabotagem. Além de táticas de guerrilha, eles sabotavam muitas vezes. Na França, por exemplo, a resistência, quando o Charles de Gaulle estava marchando em direção a Paris, eles organizaram uma série de sabotagens aos alemães, para que facilitasse a entrada das tropas para lutar contra os alemães. Apesar do Hitler ter dominado a Europa continental, havia muitos focos de resistência ao sujeito. Ele não ia ganhar assim sem que as pessoas lutassem contra ele. Enfim, esses primeiros anos da guerra são um massacre do Hitler. O Hitler domina tudo e parece invencível. No final dessa primeira fase da guerra, o que você tem é o Hitler dominou quase tudo, Inglaterra resistiu e agora começou a se formar focos de resistência. Todo esse sucesso alemão, ele começa a tomar uma virada, começa a encontrar forças suficientes para resistir ao sujeito com dois acontecimentos de 1941. O que vai acontecer em 1941 que traz uma mudança na guerra? A invasão alemã à União Soviética. Então o Hitler vai romper aquele pacto de não agressão e vai decidir invadir a União Soviética. Isso vai ter consequências muito importantes para o desenrolar da guerra a partir de então. E além disso, o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, dos americanos, no Havaí. Ora, esses dois acontecimentos, o ataque alemão à União Soviética e o ataque japonês aos americanos, vai fazer com que essas duas nações entrem na guerra. Então, a partir de 1942, a guerra vai tomar novos ares. Mas, e isso é tema para o próximo vídeo. Até lá!